Tá no ar o B3 Talks do sonho ao negócio sem filtro. E hoje, eu, João Bignard, recebo o Thiago da Bring Out Soluções em Idiomas. Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer, uma satisfação estar aqui hoje com vocês. Tiagão, eu queria que você contasse para as pessoas que estão nos assistindo hoje um pouco sobre a sua história, quem é o Thiago, de onde você veio. Sei que você é formado em fisioterapia, né? Eu queria que você contasse um pouco mais sobre a sua história. Com certeza, com o maior prazer. Então, a minha história é muito legal. Eu venho de uma família muito simples, lá de Vitinga, que é o interior de São Paulo. Minha família sempre morou no sítio, sabe, João? E, apesar disso, tem essa veia empreendedora em ambos os lados, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E era engraçado, meu avô paterno trabalhava com máquina de arroz, meu avô materno tinha um armazém, mas era uma coisa muito. Era para sobrevivência mesmo, mas ele já tinha essa veia empreendedora, sabe? Até por isso que hoje, parando para ver em retrospecto, acho que é por isso que eu me tornei empreendedor, porque já estava no sangue, né? Então, a minha família é inteira de lá, do interior, e aí eu entendi que para a gente conseguir dar um próximo passo, que de novo é uma família muito simples, eu precisava de educação. Então, desde cedo eu gostava muito de estudar, João. Então, era rato de laboratório e de biblioteca, ficava muito enfranhado dos livros, gostava muito, e eu vi que essa era a minha potência, e que através disso eu poderia mudar a minha história, e também dar o próximo passo ali para a família. Tiagão, eu lembro que você comentou uma vez numa apresentação sua que você é formado em fisioterapia, né? E como que foi essa mudança para você, nessa transição de carreira, visto que a gente passa aí 4, 5 anos em faculdade, né? E muitas vezes a gente não segue a carreira que a gente naturalmente gostaria de seguir quando a gente está na rotina de faculdade. Eu mesmo sou formado em tecnologia da informação e hoje minha área é mais voltada ali para consultoria e assessoria de marketing. Conta um pouquinho mais de como foi essa transição. Essa história é muito legal, porque eu já fiz outras coisas até, João. A primeira faculdade que eu passei foi em Ciências Sociais na USP, lá em São Paulo. E é a minha fase de chugrilo. E foi muito legal porque assim, eu gostava muito de história, geografia, português, essas matérias, e acabei indo para fisioterapia porque gostava muito de esportes também, gostava muito da área da saúde, e entendi que lá era uma possibilidade de ter uma renda. E aí, quando eu me formei lá na UEL, na Londrina, é, fiquei muito frustrado porque o mercado não era tão bom, ela pagava assim, muito mal, eu até trabalhei em algumas clínicas, mas aí depois eu entendi que talvez aquele momento ali não era tão bom para mim, e eu resolvi voltar para a área acadêmica. Tinha um amigo aqui em Ribeirão Preto, a família daqui, como eu disse, em Bitinga, e aí ele já estava aqui na USP Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina, ali na Fisiologia. Ele me convidou: e você não vem para cá e você consegue continuar os seus estudos, já que ele sabia que eu gostava de estudar. E aí eu fiz esse outro momento, né? Eu fui para a área acadêmica novamente, na pós-graduação, e fiquei lá por mais 2 anos. E aí, quando eu me formei, que aí que eu fui atuar mais como fisioterapeuta mesmo, mas ainda muito frustrado, João, porque não sei se você sabe, na área da saúde, a gente tem ali como principal condutor, digamos, o médico, né? E as outras profissões não são muito valorizadas, infelizmente. Hoje já se tem um melhor patamar disso, em termos de valorização, mas ainda era muito aquém, mesmo naquela época, do que eu esperava faturar, que eu esperava ter como renda. Então, isso também foi uma coisa bem frustrante ali da área da saúde, e foi assim que eu dei o próximo passo. Tiagão, eu vejo, inclusive a gente fez uma aula recente ali, né, aula teste, e eu gostei muito da dinâmica de como é construído a metodologia de vocês, como ela é diferente, né? Eu já fiz aulas, já fiz cursos em escolas tradicionais, e realmente eu senti uma diferença muito grande e bem gritante, eu diria, da metodologia da Bring Out comparado às escolas tradicionais, né? Então, assim, como que foi a construção disso, né? Como foi a consolidação e como os desafios da sua vida fizeram com que você transformasse a sua metodologia? Essa é uma pergunta, essa é a virada de chave, né? É o turning point que a gente fala, né? Isso foi muito interessante, como eu te disse, eu gosto muito de estudar, né? Sempre estudei muito, aí depois do mestrado, eu já havia estudado inglês por muitos anos lá, por volta de 10 anos antes, né? Até para o mestrado aqui na USP Ribeirão, você tem que ter uma bagagem muito forte de inglês, mas principalmente parte de leitura. Toda a bibliografia é em inglês, é bem complicado, mas eu sempre gostei muito, sempre fui muito bom, modéstia à parte. Mas eu fui formado no modelo tradicional, né, João?
aquela metodologia antiga de livro-texto, de muita decoreba e foco na Bem ruim. gramática. E aí, o que aconteceu? Logo depois que eu me formei, né, que eu consegui meu título de mestre, eu ainda estava nessa busca que eu estava falando, né, de querer me encontrar como pessoa e como profissional também. E eu recebi uma oportunidade incrível, a melhor da minha vida, para trabalhar em Dubai e para trabalhar lá na Emirates Airlines. E aí isso mudou minha vida completamente por vários motivos. Não só pela experiência em si, mas porque eu estava lá e eu vi que meu inglês era macarrônico. Eu não sabia falar nada, assim. Isso foi Bem o muito básico. frustrante. Na parte de conversação em si, né, que eu ouvi o falar, o listening e o speaking, era muito básico. E naquele momento, isso foi 2011, eu já havia estudado por 15 anos no método tradicional. E todos os outros professores que passaram por mim falaram, não, você está pronto, você é no mínimo intermediário para você conseguir desenrolar na minha comunicação. Então foi terrível, porque eu cometia erros grosseiros lá, servindo os passageiros, eu não conseguia me comunicar com os meus pares, outros comissários de guarda do mundo inteiro. Isso foi muito frustrante com os meus chefes, aí eu comecei a receber advertência, João, porque eles me reportavam dentro do avião, os próprios passageiros faziam reclamações, os complaint forms contra mim, porque fazia confusão nos pedidos, porque eu não conseguia entender e entregar o que eles me pediam. Então isso foi muito frustrante e eu fiquei, assim, muito revoltado, na verdade, porque eu pensei, mas como que eu não consigo me comunicar, sendo que eu já tenho essa bagagem de 15 anos? Então essa dor foi muito forte em mim. Eu fiquei matutando isso por muito tempo, e daí que eu tive a ideia de, ao voltar para o Brasil, empreender de fato na educação com essa questão do ensino de idiomas em si. Tiagão, hoje para você, principalmente o aprendizado do idioma, a gente sabe que o Brasil é um país, na teoria, que é uma cultura que as pessoas não estudam, né? As pessoas realmente ali não têm esse foco, não têm realmente esse desejo por aprender, por estudar. E hoje, como você vê hoje o aprendizado do inglês? Algo mais para negócios ou é algo realmente que hoje é uma necessidade de qualquer pessoa que queira se comunicar bem, seja dentro do nosso país ou fora? Eu entendo que o inglês hoje é essencial tanto para a parte de negócio, acho que isso é bem óbvio, mas também para a parte pessoal, porque ela é a língua franca, né, João? É a língua que se fala no mundo inteiro. Então, a gente tem aí, historicamente, a gente tem aí o latim, né? A gente tem aí línguas que na história foram sendo faladas pelos principais impérios no momento, pelas principais nações dominantes, e o inglês, principalmente para os Estados Unidos, mas antes até que o Império Britânico, é uma potência. Já estaria o mandarim, por causa da China, mas o inglês ainda domina. Então, para você viajar, qualquer viagem que você queira, para ir para Disney, para ir para Europa, para ir para a Ásia, você vai ter que falar inglês. E queria voltar um ponto naquela questão que você colocou da metodologia Breakouts, porque ela surgiu dessa dor. Então, quando eu tive essa experiência muito ruim lá fora, não conseguia me comunicar, tomei a advertência, tomei o Red Warning, João, que é tipo, um aviso final para ser mandado embora, para você quase desligar da Corda no empresa. pescoço. Corda no pescoço, literalmente. Eu entendi que eu teria que fazer algo diferente se eu fosse empreender nessa questão da educação, pesquisei muito, e acabei encontrando um método que chama-se Communicative Approach, que nada mais é que uma abordagem comunicativa da língua, até um cara americano chamado A.J. Hoke, que é um californiano, que ele estudou isso. Ele foi na universidade, fez um doutorado em neurolinguística, João, e ele entendeu que a gente tem que aprender a segunda língua como a gente aprendeu a primeira, com muito foco em ouvir e falar, que é uma forma natural. Então, a partir disso, e sendo fisioterapeuta, eu juntei as duas coisas e trouxe esse método que é o método neurológico de aprendizagem de línguas. Porque assim como você fez, e foi tão diferente, ele é muito intuitivo, porque é assim que a gente aprende a nossa primeira língua. Então, a gente ouve, fala, depois a gente lê, e por último a gente escreve. Então, essa é uma ordem natural de aquisição de habilidades linguísticas em qualquer língua. Então, trazer isso para dentro da Bengal foi uma forma também de contrapor tudo aquilo que não tinha dado certo comigo e que eu quero mudar para os próximos empresários e para as pessoas que querem ir para fora. Porque eu não acho justo você estudar tanto tempo igual eu fiz, há 10, 15 anos, chegar e ter a oportunidade da minha vida e quase ser mandado embora por falta daquela comunicação que supostamente era para Você eu ter. sabe, Era para eu ter aquela comunicação, mas eu não tinha, mas por ineficiência do método. Então, acho que a principal questão é entender que o método é muito falho. é, eu lembro que
anos atrás, né, como eu fiz o meu curso de inglês, né, foi praticamente 2, 3 anos, e eu lembro que a maioria, pelo menos no primeiro e segundo ano, era muito sobre verbo to be, todas as questões que, na maioria das vezes, dia a dia, né, ainda mais a gente quer aprender para o mundo empresarial, se comunicar com outros empresários, não é muito funcional, né, vamos dizer assim. E aí, seguindo essa linha, qual que é o maior erro, né, que você encontra aí dessas pessoas que querem realmente ali, aprender o inglês ou o espanhol, né? O que que você vê que acontece, de forma comum e rotineira e que dói até o ouvido, assim, só de ouvir? Então, esse é um ponto, acho que é crucial, né? E tem tudo a ver com o método, né, João? É entender, primeiramente, qual que é o nível daquela pessoa e o objetivo. Porque se a gente está falando de andragogia, né, que é o ensino de adultos, a gente, na Bringalto, a gente tem tanto ensino de crianças como de adultos, né? Foco aí mais no ensino dos adultos e dos empresários. Mas a gente tem que entender qual que é o objetivo, né? Porque o adulto, diferentemente da criança, ele precisa de um objetivo claro. A partir desse objetivo claro e de um nivelamento bem feito, aí eu já sei o nível que você está. E a utilização dessas ferramentas aí, que é focada na conversação, então você viu na sua aula que você fez lá com a Bringhouse, é a fonética, a entonação, é o ritmo do inglês, que é diferente. Entender todas essas diferenças fonéticas, essa é a cereja do bolo. A partir desse ponto, você consegue, de fato, fazer com que o aluno aprenda o que tem que ser aprendido para a comunicação verbal. Esse é o ponto, né? Saber falar e saber ouvir. Obviamente que hoje a Bengala está com foco na comunicação corporativa de inglês e espanhol, mas a gente ensina você a se comunicar na sua vida. Acho que isso é o mais interessante, né, João? Você conseguir utilizar, porque a língua é uma ferramenta. Se você consegue utilizar aquela ferramenta tanto para sua vida pessoal como profissional, melhor ainda. Então, é tudo sobre o método, né? Então, não é que você não vai aprender a gramática, você vai aprender a gramática sim, mas de uma forma integrada à comunicação. Porque eu vou te dar um exemplo bem simples assim. Você não tem como você ensinar uma gramática avançada para o aluno básico, porque ele não vai ter condição de utilizar aquela gramática na fala dele. Então você está dando um tiro no pé, você está perdendo tempo, o professor, do aluno, o dinheiro. Então isso é muito ruim. É perde-perde, né? No inglês a gente fala do win-win, que é o ganha-ganha. Então a gente traz essa metodologia para beneficiar o aluno principalmente. Porque não é sobre o professor, é sobre o seu objetivo. Então, acho que esse é um outro ponto que é disruptivo na Bringout, que é um curso personalizado. Então, a partir do seu objetivo, João, eu consigo determinar, ok, o objetivo do João é para o marketing. O objetivo do Pedro é para relações internacionais. Da Bárbara é para o direito. Eu vou conseguir canalizar cada tipo de curso para cada tipo de profissional. E aí fica interessante. E, de novo, o produto tem que ser interessante, né? A gente sabe que a Adulto gosta de storytelling, né? Sim. Então a gente tem que ter uma história. E se está conectado com a sua própria história, muito melhor. Então é prazeroso, porque faz sentido. O produto tem que fazer sentido. A gente só estuda algo que faz sentido com a sua história, com a sua metodologia, com a sua vida e com o seu trabalho. Se você não consegue linkar todas essas coisas, o adulto vai embora. Ele não tem adesão. Até pelo nosso tempo, né, nós como empresários, o nosso tempo é muito escasso, é o nosso maior ativo hoje, né. A gente fala, não é dinheiro, não é outras coisas, mas é o tempo. A gente fala até pelas questões, assim, que a gente vive diariamente, né, com o nosso negócio, com clientes, com equipe interna, né, com, vamos dizer assim, até as nossas redes de relacionamento, né, como o Peri que a gente participa. E Thiago, hoje, assim, eu vejo o inglês como essencial, principalmente o inglês, né, a gente fala muito sobre o inglês justamente por isso, como uma ferramenta essencial para a carreira. Isso não só para o empresário, mas também para aquelas pessoas que trabalham em multinacional, que desejam, almejam cargos maiores. Como que você vê isso, né? Como que você vê essa mudança na carreira? Já teve algum case que você notou que a transformação desse colaborador dentro da empresa, justamente pelo inglês, né, por aprender outro idioma e se desenvolver um pouco mais? Total. Eu tenho um case de sucesso que é incrível aqui da Nova Smart Sertãozinho, que é uma empresa de automação industrial. Eles trabalham aí faz 50 anos com clientes como Petrobras, Vale do Rio Doce. Eles tiveram um momento ali que eles tiveram alguns problemas e agora estão reexpandindo e agora estão indo para vários lugares do mundo. A gente pegou essa empresa que precisava desse processo de internacionalização bem delimitado, treinamos um time ali
de alunos que agora já estão representando a Smart. E para a gente na Breakout, João, não é sobre ter um certificado. É óbvio que a gente emite o certificado, sim, para você, mas é sobre você capacitar aquela pessoa, aquele profissional, para desenvolver as relações internacionais daquela empresa, seja no Brasil ou seja fora. Então, a gente capacitou lá 10 profissionais, e esses 10 profissionais podem tanto receber gringos aqui, em Sertãozinho, vão saber falar toda a parte técnica e de negócio da empresa, para fazer negócio, né, ultimamente, e principalmente lá fora. Esse profissional ele pode ser utilizado pela empresa para fazer, né, relações internacionais lá fora e aumentar aí o faturamento da empresa e na moeda forte, né? Que a gente fala que é o dólar, que é o euro. Então, para a gente, o principal é isso, é capacitar o profissional para conseguir ter a conversação de negócio. Porque uma coisa, João, é você falar de coisa do dia a dia que é legal, cultura, que é muito bom, filmes, entretenimento, né? Ou a parte de natureza do Brasil, falando aqui quando os gringos vêm para cá. Outra coisa é quando você está numa mesa de negociação e você tem objeções e você tem que quebrar isso em uma segunda língua. Se você não tem um nível, no mínimo, intermediário avançado, você não consegue fazer isso. Eu vejo que muitas empresas, muitos empresários e até colaboradores, né, perdem muita oportunidade justamente por isso, por não estar pronto, e aptos, né, realmente a conversar com outras línguas, né. Eu já fiz negócios, com empresas do exterior, né, igual a gente conversou recente até através do BNI, mas eu não falava nada de inglês. E para minha sorte, o cara que era, vamos dizer assim, o CFO do negócio era um brasileiro. Então eu tinha essa comunicação, o cara gostou muito da gente, mas eu vejo isso como investir. Se eu precisasse me comunicar com alguém que fosse da gringa, cara, não teria essa comunicação. Então, com certeza eu perderia esse negócio, porque eu não tinha esse conhecimento profissional, realmente, técnico, de outro idioma, de poder me relacionar e me comunicar de uma forma assertiva para o Estado. E só vou dar um dado para vocês que é estarrecedor. Vocês sabiam que só 5% dos brasileiros têm uma capacidade de comunicação básica para intermediário e só 1% é fluente? Então, a gente está deixando dinheiro na mesa, né, João? Porque, assim, existe um outro lado que mostra que 91% de todos os empresários do mundo inteiro ainda utilizam o inglês como ferramenta de negociação internacional, de trading, né, de fazer negócio, de fazer comércio, principalmente. Então, se o executivo brasileiro não consegue fazer essa comunicação, a gente está deixando dinheiro na mesa. Tiagão, uma das coisas que eu tenho, não só eu, né, mas muitas pessoas que às vezes estão assistindo a gente, tem essa dúvida, né? Qual a estrutura mínima eu preciso para ter um aprendizado em inglês, né? A gente tem, eu sei, tem conhecimento no seu negócio, sei que vocês têm também planos não só para empresas, né, para negócios, mas também tem os planos individuais, né? O que que eu, João, ou as pessoas que estão nos assistindo precisam ter para realmente ter acesso à metodologia da Bring Out, é um computador, é uma aula presencial, como funciona a metodologia de vocês aplicar? Ótimo você me perguntar isso, viu, João? Então, lá na Bring Out, a gente tem um curso que é 95% online, eu diria, para os alunos de Ribeirão Preto e 100% online para as pessoas de fora. A gente tem uma plataforma, que é a Bring Out Platform, é um software que a gente desenvolveu especialmente para os alunos. E a gente utiliza isso, João, focado sempre na comunicação verbal. Então, as mentorias individuais são muito importantes para a gente utiliza elas para a gente conseguir desenvolver você de uma forma mais rápida, exponencial, dar um boost ali na sua performance muito rápido. A gente já está fazendo isso há quase 10 anos, com bastante sucesso, muitos cases de sucesso. Eu falei anteriormente num case mais uma mentoria grupo, certo? Mas o que você precisa? Você precisa de um computador bom, uma internet boa e alguns aparelhos, fone de ouvido bom, microfone, que daí você vai conseguir utilizar a aula da melhor forma possível. E aí, por causa da pandemia, né, toda essa questão do lockdown, a gente mudou o modelo de negócio e aí transformou o que era antes 100% presencial, aqui em Ribeirão Preto, no escritório que a gente tinha aqui, em basicamente 100% online. O que a gente faz hoje, João, é que a gente promove algumas social meetings. O que que é isso? A gente traz os nossos alunos individuais em reuniões sociais onde português é proibido. Você só pode falar inglês. Eu já tá ferrado nessa. Você pode falar inglês. Isso é muito legal e isso fomenta possibilidades para essas pessoas se comunicarem em inglês com outras pessoas de diferentes níveis ali. E aí, no caso, eles não vão ser avaliados para isso, vai ser só para soltar a língua que a gente fala, que é muito importante.
Então, assim, basicamente hoje o curso é 100% online, até porque hoje tem até vários alunos de Ribeirão Preto que eles fazem curso online por uma questão de praticidade. Por exemplo, a gente trabalha com muitos médicos, né, por causa do meu background lá na área médica, e o médico é muito ocupado, você sabe, você tem clientes médicos também. Então, às vezes ele está no hospital aqui em Ribeirão, outro no hospital aqui na região, então ele consegue fazer essa aula de uma forma bem dinâmica, ele não tem que se deslocar ao escritório. E hoje, com o avanço, né, da tecnologia internet rápida, a parafernália, né, os aparelhos, microfone, fone, fica uma aula excelente, excepcional, e eu consigo utilizar várias ferramentas da internet, que é muito bom. Consigo abrir vários links, eu consigo acessar vários conteúdos ali para a aula, porque, de novo, o nosso curso ele não é focado em livro-texto. A gente não vai utilizar um único livro-texto para o seu desenvolvimento. A gente utiliza um compilado de várias coisas que é relacionado ao João. Então, se o João vai estudar lá, ele precisa de marketing, né, da empresa dele, que ele vai fazer uma negociação com um irlandês, com um tailandês, a gente vai entender o core business do João, vai estudar aquele core business, vai trazer todas as ferramentas para que ele consiga desenvolver o negócio dele relacionado com esses outros clientes, fornecedores globais. Então, de novo, é sobre você. Eu entendo o seu core business e trago todas as ferramentas que estão disponíveis aí na internet para te ajudar. Isso pode ser livro texto? Lógico. A gente utiliza tudo que tem aí na internet, mas você sabe, você é da comunicação, do marketing, tem muita coisa boa na internet. Tem muita coisa ruim também, né, João? É saber filtrar, né, cara? É saber entender o que que é bom, e então a gente faz esse trabalho até de curadoria. A gente traz um. Porque o curso é personalizado num ponto que, modéstia à parte, eu não conheço nenhuma empresa no Brasil que faça esse nível de aprofundamento de personalização de curso. Tiagão, agora eu vou um pouco pra polêmica, né? Tu me conhece, porque eu gosto de uma polêmica. É, por que a Bring Out e não as escolas tradicionais ou o famoso Duolingo? Essa é uma ótima pergunta. Acho que vai de encontro com aquele dado estarrecedor, né? E aí eu vou jogar de volta a provocação para você, João. Então, aí, sou um pouquinho mais velho que você, né? Mas estudo inglês desde que eu tinha uns 15 anos, né? Faz 30 anos, então. E a gente tem um dado muito ruim. Isso não sou eu que estou falando, é British Council, né? A Global English. Então, tem várias fontes muito confiáveis que falam isso. É que só 5% dos brasileiros têm um nível de comunicação ali básico, não para falar de negócio, e 1% conseguem vender sua empresa aqui fora ou em outros países. Isso é um dado que não bate. Se a gente tem escolas franqueadas de inglês no Brasil faz 25 anos, no mínimo, 20, vamos colocar aí com várias players, né, várias franqueadas aí de inglês. João, como é que esse número é tão baixo? É. Eu mesmo senti isso na pele. Eu estava lá, eu já havia estudado em várias franquias, que para mim eram boas, mas aí quando eu tive a maior oportunidade da minha vida, eu estava lá e eu não conseguia me comunicar. Isso me prejudicou meu trabalho, e isso foi muito ruim. Eu fiquei muito frustrado e eu fiquei bastante reflexivo de por que isso acontecia. Então eu te devolvo para você essa questão. Na minha opinião técnica, é por causa do método. O método dessas escolas franqueadas, elas não focam no principal, que é fazer o aluno falar. Então você tem aí escolas que mantêm o aluno por 7 anos, 8 anos, e o aluno sai de lá e ele não consegue falar, ele não consegue ouvir, ele recebe. Existem vários gringos vindo mais e mais para Ribeirão Preto, não só por causa da Agrishow, mas por causa do bom de negócio que a gente tem aqui em Ribeirão Preto. Faço até parte de um grupo, os jovens voluntários, chama-se French Force Events. A gente traz até grupos de gringos, mas para a questão cultural. Então a gente tem cada vez mais gringos vindo para Ribeirão Preto e região e para o Brasil como um todo. Eu vi uma notícia ontem no Brasil que a gente tá aumentando o número de turistas vindo para o Brasil. A gente ainda é incipiente, a gente podia ter muito mais. Mas o ponto é que eles chegam aqui e a gente não consegue falar com ele. Quer dizer, tanta gente que estudou inglês, está aí 7, 8 anos falando, e chega uma oportunidade real para você falar com alguém que, né, um nativo da língua, e a pessoa não consegue se comunicar. É muito frustrante e mostra o quão nefasto é essa questão do método em fazer as pessoas perderem tempo. Então, isso é uma crítica que eu faço,
porque é o que eu senti na pele de fato, João. Então, a Bring Out ele vem nesse contraponto. A gente quer fazer diferente. A gente quer trazer a comunicação para o centro do negócio. Porque se a sua empresa é sobre marketing e você não entrega o que você falou para mim sobre marketing, alguma coisa está errada com a sua empresa de marketing. Mesma coisa, e não é o caso, né? Mas e se isso acontece nas escolas de inglês, né? Todas essas franqueadas por 20 anos estão entregando o quê? É, é um dado real, mas bem impactante mesmo, porque 1% é complicado, né? Eu lembro que a gente estava conversando esses dias eu com o Andrews, que é o nosso parceiro de grupo lá de consórcio, Sim. e tem um dado desse caso que diz que 95% dos brasileiros estão endividados, né? Mas aí quando você olha para um cenário brasileiro que 99% dos brasileiros não falam inglês de forma fluente, né? Não consegue nem vender o seu produto fora do país, é um dado chocante. É um dado chocante, sabe por quê, João? Porque a gente precisa de intermediário. Então vamos supor que você vai para a China, você vai fazer um negócio lá na China. E os chineses falam inglês secular, mas até melhor que brasileiro. Você chega lá na China e você precisa do intérprete. Ah, é muito ruim você ter esse atravessador. Então, o que que a gente faz aqui na Green Out? A gente treina o João para ele se empoderar e poder assumir a própria comunicação e ele poder fazer o negócio. Obviamente que o intérprete, ele pode estar lá para dar assessoria em coisas mais técnicas, mais pontuais. Mas, idealmente, a gente espera-se que o próprio empresário vai e consiga fazer a sua própria negociação, porque quem que sabe mais do próprio negócio do que você, empresário ou empresária? Tiagão, então, falando sobre novidades, né? Eu sou sócio de uma empresa de e-commerce, né, de comércio exterior, e recentemente estava conversando sobre isso. Agora vocês vão ter um idioma diferente na Bringout, né? Além do inglês e espanhol, vai ter o mandarim. Conta um pouquinho dessa novidade pra gente. Então, João, estou muito feliz com essa habilidade e é uma coisa que a gente tem já há bastante tempo na Bring Out, que é prezar por trazer sempre profissionais que já tenham tido uma experiência de trabalho fora do Brasil, porque aí eles sabem onde aperta o sapato. Então, igual a gente brinca. Porque se você não tem uma experiência de trabalho internacional, não é igual ir na Disney, e nada contra ir na Disney, a Disney é incrível. Mas é uma questão de você conseguir saber ensinar sobre situações que esse empresário vai poder passar porventura todos os perrengues, as objeções e negociações. Também é importante fazer alguém que tenha essa expertise, esse feeling. E o mandarim, como a gente falou anteriormente, nessa mesma conversa, está aí como segunda língua mais falada no mundo. Então vai ser muito importante trazer um teacher que já tem essa expertise. Ela tem até, dando spoiler, e ela tem até já experiência nas mesas de negociação da Show, que é uma potência aqui em Ribeirão Preto também, a segunda maior feira de agronegócio do mundo. Então, a gente quer trazer esse tipo de profissional para cuidar dos nossos alunos, mentorandos, empresários e grupos, mas principalmente porque também está abrindo uma outra porta aí com o Brasil, né? Da China com o Brasil, agora nesse mundo aí com os Estados Unidos fazendo bastante embarque contra o Brasil, e aí o Brasil achou uma via para a China também. Então, é uma forma de você conseguir para a China e falar em mandarim, uma forma de você ir para a China e falar diretamente lá com os chineses, da sua própria empresa, fazer sua negociação, conseguir melhores condições. Eu falo que o Brasil hoje é um dos maiores importadores da China, né? A gente importa muitos produtos de lá, mas também exporta muito. É uma forma de mudar a nossa comunicação, não dependendo de intérprete. Eu trabalhei anos atrás, trabalhei numa empresa chamada JT Express, que era uma empresa transportadora que veio da China. Então, eu vejo que a maior falha que a gente tinha lá, principalmente, de comunicação, e depender de tradutores, né, de pessoas, porque muitas vezes o que o cara tá te falando, o tradutor às vezes está te trazendo de uma forma mais leve ou não, né? Então, tudo isso tem que ser analisado também por perfil. E hoje a maioria das empresas estão tendo investidores chineses, né? Então, é uma novidade bem interessante aí. Não, e você falou, né, João, você já participou desse processo. É diferente você ter um intérprete e vai só te dar uma ajuda ali pontual, uma coisa mais técnica, uma expressão idiomática, né? E toda língua tem essas peculiaridades, né? Essas sutilezas. Então, às vezes você não consegue entender, mesmo tendo um mandarim muito bom, no caso, em inglês ou espanhol.
Mas o que acontece é que se inverte o jogo, né? Você coloca tudo nas costas do intérprete. Não é assim, porque às vezes você está perdendo a oportunidade de negociação porque você não está entendendo absolutamente nada do que está sendo falado. Então a gente quer inverter esse jogo e dar autonomia para o empresário, para ele conseguir chegar de fato e fazer a negociação, porque quem melhor do que o empresário para falar da sua própria empresa? O intérprete não vai saber falar pormenores, então, óbvio que o intérprete é fundamental, né? Se você não tem uma fluência, se você não tem um nível muito alto, mas se você tem alguém lá que está do seu lado e vai te assessorar e não fazer o trabalho inteiro para você, fica muito mais fácil você ter negociações de sucesso para ambas as partes, né? Eu digo que ficam mais claras as informações. Você corta o atravessador, É, né, João? Você não tem aqui, né, um intermediário que muitas vezes, igual você falou, vai suavizar, né? Não vai falar exatamente o que uma parte ou outra tá de fato falando. Ou então, eu acho que é muito mais produtivo, né? Então, é isso que a gente gosta de fazer na Bring Out, é capacitar os empresários a falar aquela língua, até que o espanhol. Então, não é sobre portunhol aqui na América Latina, é ensinar o profissional a falar espanhol para conseguir ter negociações de alto nível. E o intérprete pode ser uma ajuda no caso, mas o que a gente quer fazer de uma forma bem disruptiva é fazer com que o empresário, ele próprio, ela própria, consiga ter essa independência. eu lembro que na época quando eles traduziam, né? Às vezes a gente olhava lá, pô, cara, tenho certeza que esse cara tá me xingando, né? Seja a forma como ele falava, a comunicação até não verbal dele, né? A comunicação física dele, eu falava, cara, esse cara tá me xingando, tenho certeza. Mas aí vinha um intérprete e falava de uma outra forma, eu falava, cara, essa conta não tá fechando, não. E é uma das coisas, a gente tem a brinca aqui em Ribeirão, que a gente tem algumas lojas como chinesa, né, com os donos, proprietários chineses, com muito chinês trabalhando nas lojas, até brinca, fala, ah, certeza, esse cara tá me xingando. E aí tem muito isso do mercado, né, porque às vezes eles são mais enérgicos mesmo na fala deles, né, e às vezes as pessoas confundem achando que estão xingando, mas na verdade não. Você falou uma coisa que é essencial, que é o componente cultural da língua, né? Então, a língua falada, em qualquer lugar do mundo, ela tem que estar imbuída do componente cultural. Então, isso também é muito forte. A gente gosta de trazer essa questão para que você entenda que algumas questões, algumas expressões faladas aqui no Brasil não são exatamente as mesmas nos Estados Unidos, né, no inglês ou no espanhol. Então, isso é muito importante, de novo, para dar independência para o empresário, para não ter esses misunderstandings, né, essa quebra de comunicação, esses desentendimentos que muitas vezes são comuns. Inclusive, eu estou te falando de causa própria, eu já até trabalhei como intérprete algumas vezes, e além do desafio em si, às vezes você tem que, né, botar panos quentes. Não é que você tem que, mas você, até para tentar agilizar o processo de negociação. Você Então, vira quase não um intérprete, né, você vira um mediador. é um mediador, você falou isso. E o intérprete tem que ser só um intérprete. Eu entendo isso. E como você consegue isso? Você, o empresário, tendo as ferramentas para conseguir desenvolver uma negociação ali, falando aquela língua da negociação, seja mandarim, espanhol ou inglês, e ter alguém só para te dar um suporte. E não para mediar, porque quem é o mediador é você é o dono da empresa. Então, isso é uma coisa que é um conceito que a gente tem que mudar. Tiagão, a gente faz parte do mesmo grupo de network, né, o Manly Bible. O que é o network para você, Thiago? João, networking é tudo para mim. Eu entendi desde cedo, até porque não tinha muito budget, né? Não tinha muito orçamento para investir no marketing digital, principalmente depois que eu fiz aquela transição para online, que o boca a boca é essencial para Bring Out. Então, todos os clientes que viam, eles já tinham tido algum contato com alguém que foi nosso aluno, nosso mentorando. Então, o networking é essencial e eu entendi lá no BNI, agora, né, do Barba, que nós somos parceiros ali dentro do mesmo grupo, que não é só para mim, não é só para Bem Alta, é para todos os empresários. Então, eu brinco que o BNI, esse grupo, esse maior grupo de networking do mundo, é um boca a boca profissional. Você tem uma metodologia comprovada e isso te ajuda demais a desenvolver a sua captação de clientes potenciais, né? O problema ali de alguns networkings é que não é só entregar cartão, né, João? A gente sabe disso. É sobre desenvolver relações pessoais de verdade. O networking, para mim, é tudo. Tudo que a gente conseguiu construir na Bring Out até hoje, ele veio através de networking, até por isso que eu entrei no BNI.
E, Tiagão, por que o BNI e não outros grupos de networking que a gente tem aí, não só em Ribeirão, né, mas no país como um todo, né? Por que o BNI você classifica ele como um diferencial? Então, né, João, essa é uma pergunta muito interessante porque o BNI é o maior do mundo, mas não é por isso que eu entrei no BNI. Para ser ultra sincero, eu não conheci outras vezes network, né, até aderir ao BNI. Fui pesquisar a respeito e entendi que a metodologia em si, ela funciona. Você melhor que eu, você lidava com os nossos dados ali como vice-presidente da última gestão. Você sabe o quanto que aquela referência quente, que a gente chama, né, os leads, né, eles traz de retorno financeiro. Então, o ROI é comprovado, né? Return on Investment, que é o retorno no seu investimento. Isso é muito importante para todo empresário, porque você está investindo em algo que é homologada e dá certo. Por 40 anos, o nosso Aiva Mais, a gente desenvolveu essa metodologia e é uma metodologia comprovada. Eu mesmo já tive o retorno no investimento e vejo vários empresários que utilizam e executam a metodologia de forma muito precisa, você vai ter o seu retorno, com certeza, porque isso é comprovado por números. Então, eu sendo um cara de método, eu tendo desenvolvido o meu próprio método para ser uma coisa disruptiva ao que existe no mercado. Eu olhando o BNI de fora, eu vi, isso tem método comprovado. E agora, estando dentro do BNI, entendendo esses números por dentro, principalmente com a sua ajuda, a ajuda de várias pessoas lá de dentro do grupo, que conseguem destrinchar isso para mim está muito claro. A metodologia funciona, se você utilizar ela de forma correta, você vai ter o retorno do seu investimento e vai conseguir fazer uma renda ali, né, com todo esse networking que a gente tem acesso. Acho que uma palavra principal para o BNI que eu consegui entender é o acesso a pessoas que você não teria de outra forma. A gente fala muito que o BNI, ele é um ativo de pessoas. Então, Gostei. eu falo muito sobre isso com as pessoas que eu sou muito próximo, né? E agora, estendendo essa fala, ele é um ativo de pessoas. São as pessoas que Perfeito. vão te conectar com aquelas que talvez você demoraria anos, meses para se conectar, para se relacionar. E muitas vezes aquela pessoa é próxima de alguém da nossa equipe, de alguém da nossa regional, né? E com as pessoas que querem realmente tem essa questão de servir, né? Que é o givers. Ser givers. Eu lembro que eu fiquei praticamente um ano aí lançando o Bang Barba, como membro fundador. Eu fiquei praticamente um ano, cara, zerado, sem faturar nada, comprando no Sora, a gente até brinca sobre isso, né? Eu falei assim, cara, as pessoas que entram na equipe da Bang Barba já veem faturamento, já veem referência às coisas acontecendo, compraram algo já acontecendo, compraram valores ali que realmente estavam ali, né? Eu, quando eu comprei, era um sonho. Não tinha nada, não tinha Você números. apostou, né, João? Eu apostei e falei assim, cara, uma metodologia, e eu sou muito assim, de metodologia, de números, né? Eu falei assim, cara, metodologia funciona há 40 anos, 77 países. Não tem como não dar certo esse meu negócio. Só não dá certo se você, empresário, não Não fiz. quiser ou não fizer metodologia. É o que eu passei um ano aí no cargo de VP, né, de vice-presidente, agora como performance, e é uma das coisas que eu mais bato na tecla quando eu converso com alguns membros, principalmente os novos, né? Falo, cara, faz. Sirva, seja givers, porque o retorno vai chegar. Tem até dados da nossa regional, né? Nosso diretor executivo, Fernando Baio, trouxe no último treinamento de diretores, nosso diretor comercial da regional também. Ele trouxe números mostrando que o nosso ROI no primeiro ano, na grande maioria das vezes, é de 5 meses. E depois de 3, 4, 5 anos, é que você já tem um processo de construção, já tem um relacionamento construído não só com a sua equipe, mas com a regional. Dentro da nossa regional Ribeirão, Franca, Barretos, tem mais de 900 empresários. São muitas Só Ribeirão oportunidades. são 6 grupos, né? Muita gente. Só em Ribeirão são 200 empresários. Franca a gente tem uma média de 400, Barretos tem quase uma média de 200. É muita gente. E são pessoas que têm a mesma filosofia e a mesma cultura que a nossa, né? Eles querem servir, eles querem contribuir para depois colher esses frutos, né? Então eu vejo o BNI hoje não só para o meu negócio como essencial, mas para a minha vida. E as pessoas às vezes confundem. Acha que o BNI é ir lá fazer a nossa reunião, por exemplo, na quinta-feira, na hora do almoço, e tá tudo certo. É muito Não, mais cumprir meu isso. papel. É dia a dia, tá aqui. Hoje não é quinta-feira, a gente tá aqui conversando sobre negócio. É um aprendizado que eu trago muito. Eu falo que existe o João antes do BNI e o João após o BNI, né? Eu aprendi muito nesses praticamente 2 anos que eu estou no BNI, né? Foram muitas mudanças, não só profissional, mas pessoal também, de postura. Querendo ou não, eu era jovem, né? 28 anos, 3, 4 anos de empresa, mas já tinha uma bagagem anterior aí
de trabalhar em outros negócios, né, que não eram o meu, ah, mas foi um puta aprendizado como um empresário. Porque ali você tem vários níveis, né? Então você tem o cara que tá começando agora, tem 2 anos, mas você tem empresários ali que tem 20, 30 anos de negócio, né? E outras experiências até em outras áreas. E como isso correlaciona, a gente aprende também, não só com os acertos, mas também com os erros desses empresários. Eu acho essencial o BNI, não só para o meu negócio, mas para minha pessoa física também. Você falou uma coisa que faz muito sentido, e até vindo dessa área da educação, que eu consigo resumir o VNI como uma escola para empresários. E por que isso? Eu já tenho um pouco mais de experiência, aí uns 10 anos como empreendedor, mas é muito difícil empreender, né, João? É muito difícil. Principalmente porque a gente não tem as ferramentas. Principalmente porque a gente não é Japão, ou não é Estados Unidos, ou não é Inglaterra. Você tem uma educação financeira, que você é ensinado algumas metodologias e principalmente a utilização de algumas ferramentas básicas para você administrar seu negócio. Porque quando você tem um negócio, obviamente que a parte técnica você tem que ser bom, senão o mercado mesmo te corta. Você tem que ser muito bom em marketing, eu tenho que ser muito bom em inglês. Isso é ponto pacífico. Mas e a administração? A gente sabe que a maioria das empresas do Brasil fecha com 5 anos. Por quê? Porque falta administração. Se você está num ambiente de empresários que estão no mesmo time e que querem desenvolver e que se ajudam mutuamente e que conseguem ali trazer ferramentas, inclusive para dar um boost no negócio do outro, né, para dar aquele incentivo, isso é sensacional. Eu vejo uma das maiores dificuldades, por exemplo, da Bring Out nesses últimos anos foi a questão administrativa, financeira, fiscal, porque se você não tem uma formação na área, é muito difícil, muito burocrático, até a parte legal também. Eu tenho certeza absoluta que a maioria dos empresários, eles sofrem com isso. E quando você está num ambiente, você tem acesso a pessoas que podem te ajudar, isso faz a diferença. Tiagão, hoje você é o nosso da atual gestão, nosso coordenador de educação, né? Correlaciona muito com a sua filosofia, principalmente com o seu negócio, né? Que é ensinar as pessoas a mudar vidas através do ensino. E como tem sido essa experiência para você? E até estendendo um pouco mais a pergunta, qual foi o seu maior aprendizado desse período que você teve no Benin? É assim, vou começar pelo final. Meu maior aprendizado foi entender que o Givers, de fato, ele traz benefício para você. Vou ser ultra sincero contigo, João, acho que eu nunca te falei isso. No Benin, a gente tem a filosofia de ser agricultor, ou seja, você planta para colher lá depois. E eu tinha um perfil mais, não sei por quê, talvez relacionado à minha personalidade, gostar muito de esporte, de ser mais shark, de ser tipo, ser um hunter, né, de ser um caçador. Então a gente vê muitos empresários com esse perfil, né, que quer caçar ao invés de plantar. E no BNI a gente aprende, através do Givers Gain, que é dar para receber depois, que primeiro você planta e depois você colhe. E isso se dá através dos relacionamentos. Então, isso foi muito importante para amadurecer essa ideia de que a plantação, ser um agricultor, é a melhor forma de ter um negócio sustentável a longo prazo. Se crescer de uma forma orgânica ou não, você pode, né, ter um investidor colocando dinheiro lá, mas o principal é crescer com responsabilidade, sem denegrir o outro empresário, sem prejudicar ninguém, como você conseguir desenvolver as suas relações de negócio de uma forma íntegra, é ter integridade nos negócios. Então, uma das principais coisas que eu aprendi através da metodologia do BNI é se você for um giver, isso está comprovado, você vai ter um retorno financeiro, inclusive por isso. Isso é genial. Sim. Eu falo que o BNI ele traz essa mudança na ideia, né, na nossa idealização, na nossa cultura, né? E foi bem que você falou, o caçador, o empresário de caçador, cara, já tem um recado, já nem passa na porta, que não vai dar certo, entendeu? Por um tempo ele vai funcionar, por um tempo ele vai entrar, fechar negócio, só que a própria equipe, a própria metodologia exclui o cara. É que o caçador só pensa nele próprio, né, João? Sim. Ele não pensa no outro. Então, você falou, ele vai construir um castelo de areia, ele vai conseguir ali fazer alguns negócios, fechar alguns negócios, fazer bastante dinheiro, muitas vezes, mas o tempo dirá e o tempo vai mostrar que esse empresário ele não está preocupado com o todo, ele está preocupado só com ele mesmo. E aí uma pessoa dessa,
ele pode, ele pode ser prejudicial para o grupo, porque ele vai puxar seu tapete. Então, assim, vai usar de artifícios que não são legais se você pensa no ambiente de negócio saudável, que é o que a gente quer estabelecer. Tiagão, então pra gente encerrar aqui o nosso podcast, eu vou te fazer 10 perguntinhas rápidas para que você possa responder aí pra gente de bate-pronto, né? O famoso pinga-fogo, pra gente ter uma clareza maior de quem é o Thiago, de qual a sua perspectiva, não só de vida profissional, mas pessoal também. Tiagão, fluência pra você é um mito ou é uma verdade? Fluência é uma verdade, só tem que entender que fluência é conseguir se comunicar verbalmente, ouvir falar no nível intermediário avançado, não é ser como um nativo. Tiagão, dá pra aprender idioma, ou seja, inglês, espanhol, depois de adulto, né? Tem muitas pessoas que falam que você tem que ser desde criança sendo doutrinado, mas dá pra aprender o inglês ou espanhol adulto já? Com certeza dá para você aprender qualquer fase da sua vida, você só tem que ter um objetivo delimitado, correto e bem trabalhado com uma metodologia aí que é focada em conversação. Com certeza você vai poder aprender em qualquer momento da sua vida. Tiagão, o inglês hoje ele trava mais do que qualquer currículo? Você acha que o inglês hoje ele é essencial para todo mundo que quer evoluir profissionalmente, pessoalmente? Trava, João. Eu tenho muitos cases de executivos que estavam numa fase muito alta ali da carreira, até na parte de C-level, e não conseguiu dar o próximo passo, virar um presidente, ter um cargo acima ali no último passo, justamente por causa da barreira linguística. Para você, o espanhol hoje ele é subestimado no Brasil? João, o espanhol, essa é uma pergunta essencial. Ele é muito subestimado porque todo brasileiro acha que fala espanhol, mas portunhol não é espanhol. Se você quer fazer negócio com a América Latina, você tem que saber falar espanhol de fato para conseguir falar com o nativo da língua, na plenitude, sem enrolação, sem embromation, sem portunhol. Sem muito olá e graças, né? Quem não fala inglês para você, ele fica limitado no mercado hoje? Acho que isso é a mais fácil, né, de todas, João. Com certeza fica limitado, até porque tudo que se faz hoje, a internet, para pensar, para a maioria dos países do mundo inteiro, ela é feita em inglês, ela é desenvolvida em inglês. Todos os conteúdos, a maioria dos conteúdos que estão aí online para a maioria das pessoas do mundo inteiro, estão em inglês. Então, se você não fala inglês, você está perdendo a oportunidade, com certeza. O curso tradicional para você funciona? Curso tradicional, João, não funciona para quem quer comunicação verbal de fato. Se ele quer se comunicar aí com alguém de outros países e quer fazer negócio principalmente, você não vai conseguir isso de um curso tradicional. O idioma para você, ele é uma técnica ou ele é uma rotina? João, o idioma tem as duas partes. Você tem que ser muito técnico, você tem que aprender as nuances ali da língua, principalmente a parte de comunicação, fonética, pronúncia, entonação. Mas se você não ter uma rotina de estudos estabelecida, um plano de ação muito bem delimitado, com começo, meio e fim, você não vai conseguir chegar no seu objetivo. Até porque, não sei se você sabe, são 1.200 horas para aprender um idioma do zero. É uma pergunta um pouco polêmica, né? Dá para aprender algum idioma sem morar fora? Aqui no Brasil mesmo? Com certeza, João. Isso é uma pergunta que todo mundo me faz e vai muito de novo do seu objetivo. Se você tem um objetivo, se você trabalha numa multinacional aqui no Brasil, você precisa se comunicar com alguém da global, você vai aprender aqui no Brasil. Você vai me perguntar como, né? Sem a imersão de estar morando nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Nova Zelândia, com um método bem estruturado que vai focar na sua comunicação verbal. Falar errado atrapalha a carreira profissional e pessoal? João, falar errado é muito pior do que você imagina e que todo mundo imagina. Existem estudos mostrando que se você tem um vocabulário amplo, mas você não consegue extrapolar isso na sua fala, você está deixando essa comunicação muito a desejar. Então, estudos mostram que é muito mais importante você ter um nível de comunicação verbal bom, você conseguir entender e falar de uma forma até básica para intermediária, do que ter um vasto vocabulário ali e não conseguir expressar isso em palavras. Qual a pior desculpa para não aprender hoje algum idioma?
pior desculpa é o tempo, é falta de tempo, a gente já falou isso hoje aqui. O tempo hoje é um dos principais assets, né? Um dos principais ativos, não só dos empresários, mas da maioria das pessoas. Mas eu entendo assim, João, se aquele é um objetivo para você, se você entende a importância de fato daquele objetivo na sua vida, que é aprender uma segunda língua, você vai arranjar um tempo, você vai delimitar um tempo na sua agenda, você vai conseguir aí determinar horários de estudos que nada tem de mágica. Precisa de dedicação e comprometimento. E Com para isso você certeza. precisa de tempo. Tiagão, como as pessoas encontram você, a Bring Out, como elas acessam você para aprender um pouco mais da sua metodologia? Você pode nos encontrar lá no Instagram, no @_bringout, ou ainda no nosso site www.bringout.com.br, ou ainda no nosso LinkedIn, só digitar lá Bring Out, e aí você vai entender nosso diferencial. Vai ser um prazer ter você ali nas nossas redes.